Nessa última semana, a Câmara dos Deputados trabalhou um pouco mais do que o normal sob a liderança do presidente da casa, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Em uma votação feita às pressas e com resultado sólido de 408 votos a 67, os deputados aprovaram um projeto de lei que modifica a Lei de Improbidade Administrativa. Agora, esse projeto vai para avaliação do Senado Federal. Em geral, as notícias e as análises de especialistas têm classificado essas mudanças como uma flexibilização da lei. O Arthur Lira, por outro lado, diz que isso não tem nada a ver, que é o contrário. Mas afinal, como é a lei atualmente? Quais são as mudanças que foram propostas nesse projeto? E, o mais importante de tudo, o que é improbidade administrativa? Se você gostou do tema, já dá um like no vídeo e vem comigo para entender tudo isso. Antes da gente falar qualquer coisa sobre as mudanças propostas pelo projeto de lei, a gente precisa entender de fato o que é uma improbidade administrativa. De forma simplificada, improbidade administrativa é qualquer ato praticado por um agente público contra a administração pública. Pode ser em qualquer um dos poderes da União, pode ser o executivo, o legislativo ou o judiciário. Essa definição, porém, é meio vaga demais. Inclusive é um dos motivos para terem sido apresentadas essas propostas de mudanças para a lei. Mas não é como se a lei de improbidade administrativa não especificasse nada. Tem alguns casos que são previstos no texto. Os artigos 9º, 10 e 11 definem pelo menos 3 casos considerados improbidade administrativa. São eles: o enriquecimento ilícito em razão do cargo público, ações que causem prejuízo ao erário, ou seja, prejuízo econômico ou financeiro à União, e ações que violem os princípios da administração pública. Enriquecimento ilícito é meio autoexplicativo. É quando um agente público, presidente, ou congressista, um juiz, etc., se aproveita do cargo ou do dinheiro público para se beneficiar economicamente. E não é só roubar dinheiro público na lata não, tá? Se um agente público usa o dinheiro público para comprar um carro de R$1 milhão, sendo que na conta bancária dele não tem nem condição de comprar um Fusca, isso é enriquecimento ilícito. Atos que causem prejuízo ao erário podem ser vários, mas tem alguns exemplos que dá pra gente citar. Como usar recursos públicos por motivos pessoais, usar verba pública de forma irregular, ou até ajudar um terceiro a enriquecer às custas do dinheiro público. Então, se você é um deputado que está de férias e já recebeu inclusive as suas férias remuneradas, e mesmo assim desviou dinheiro público para poder gastar mais na sua viagem, então você cometeu improbidade administrativa. E por fim, os atos que violem os princípios da administração pública. Quais são esses princípios? Honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições públicas. Então, violar esses princípios pode ser desde um servidor fraudar um concurso público até ele não prestar contas, mesmo sendo obrigatório. Agora você pode até me perguntar: peraí, então improbidade administrativa, de uma forma bem resumida, é a corrupção? Então, a resposta é sim e não. Porque depende da sua definição de corrupção. O crime de corrupção definido pela lei é diferente do que é considerado improbidade administrativa, apesar de no consenso popular as duas serem praticamente a mesma coisa. Tipo, várias pessoas vão olhar para esses atos de improbidade que eu citei e vão falar: meu, isso é corrupção. Mas, estritamente segundo o Código Penal brasileiro, os 3 tipos de corrupção que são passíveis de punição são a corrupção ativa, passiva e de menores. Por isso que, de novo, estritamente segundo a lei, os atos de improbidade administrativa, apesar de serem sim condenáveis, não são considerados crimes. Mas calma, que isso não significa que quem comete esses atos sai impune, não. A única coisa é que as punições não são de caráter penal, são de caráter civil. Pelo artigo 12 da Lei de Improbidade e o artigo 37 da Constituição Federal, o autor desses atos ilícitos pode sofrer sanções. Essas sanções, em geral, são as mesmas, mas os valores e o tempo das punições mudam de acordo com o tipo e a gravidade da improbidade cometida. As punições podem ser o ressarcimento total do dano à União,
perda de bens e valores recebidos ilicitamente, perda da função pública e dos direitos políticos por um certo tempo, multa com um valor relacionado ao dano causado e a proibição de receber benefícios, incentivos fiscais ou até de contratar o poder público, mesmo que por meio de uma empresa. Mas lembrando, como não é considerado crime, o responsável não pode ser preso. Beleza, deu para ter uma ideia de como é a lei atualmente, certo? Bom, acontece que a Câmara dos Deputados queria mudar algumas coisinhas assim bem pequenininhas que estavam incomodando um pouco. Bom, afinal, que projeto de mudança é esse? Esse projeto de lei foi apresentado pela primeira vez em 2018 pelo deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo. Esse texto acabou ficando tramitando dentro de uma comissão especial por um tempo e nesse caminho acabou sofrendo algumas mudanças. No texto atual, as principais mudanças são as seguintes. Além dos 3 casos de improbidade que já estão previstos na lei original, serão acrescentados mais 2. O nepotismo, ou seja, a contratação de familiares para o seu gabinete, e a publicidade que personalize programas e serviços oferecidos por órgãos públicos. Ou seja, um presidente não pode fazer uma propaganda oficial falando de um programa de governo como se fosse ele ou dele em específico. Além disso, o novo texto também determina que, para um servidor ser condenado por improbidade administrativa, tem que ser comprovado que o ato foi doloso e não culposo. Ou seja, tem que se provar que o servidor tinha a intenção de cometer esse ato de improbidade. Outra mudança polêmica desse texto é quem pode entrar com um processo de improbidade. Atualmente, a lei permite que o Ministério Público e outros órgãos públicos, como as procuradorias municipais e a AGU, a Advocacia Geral da União, possam apresentar ações. Já o novo texto define que só o Ministério Público pode fazer isso. Por fim, outra alteração que vale a pena a gente destacar é a possibilidade de mudança na punição de perda de mandato. Atualmente, se um deputado, por exemplo, for condenado por improbidade administrativa por um ato que ele cometeu num cargo anterior, ele pode perder o mandato atual. As mudanças no texto podem mudar isso. O deputado não perderia o mandato dele atual caso ficasse comprovado que o ato que ele cometeu teria sido no mandato anterior ou no cargo anterior, por exemplo. E, como qualquer mudança, tem pessoas a favor e contra. Vamos ver os argumentos dos dois lados. Quem é a favor das mudanças afirma que o texto como está escrito hoje é muito vago sobre o que pode ser considerado improbidade administrativa. E o próprio fato de um agente público poder ser punido, mesmo sem ter tido a intenção de cometer o ato de improbidade administrativa, geraria uma certa insegurança mesmo para bons gestores públicos. Já os críticos do novo texto afirmam que essas mudanças abrem brecha para impunidade. Isso tem 2 motivos. O primeiro é que é difícil comprovar que um agente público teve a intenção de praticar esse ato de improbidade. E o segundo é que é maior a chance de um gestor público ou um agente público desonesto acabar impune pelo fato de ele ter cometido o ato de improbidade num cargo anterior. Então ele não perderia o cargo atual. Então para ele ficaria um pouco mais tranquilo. E você? O que você acha? Você acha que as mudanças são positivas, negativas? Deixa a sua opinião aí nos comentários, lembrando sempre de manter uma discussão civilizada, beleza? Mas a pergunta que não quer calar é: por que fazer essas mudanças agora? E por que a pressa? Isso o Reni vai explicar para vocês no próximo vídeo aqui do Política Sem Textão. Então, para não perder o nosso vídeo de atualidade sobre esse assunto, não se esqueça de deixar o like aí embaixo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aí do lado, porque assim você não perde nenhuma notificação e você não perde nenhuma novidade do que a gente está trazendo aqui para o canal, beleza? Se você gostou do nosso conteúdo e quer apoiar o nosso trabalho, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, com quem você acha que vai se interessar pelo assunto ou quem você acha que quer se inteirar melhor sobre esse assunto todo. E lembrando que se você tiver alguma sugestão de tema para a gente abordar aqui no quadro principal, ou se você viu alguma fake news que você acha que vale a pena a gente abordar no Exposed, então é só deixar nos comentários ou, se preferir, pode mandar um e-mail para politicasemtextão@gmail.com. E é isso, muito obrigado por assistir e a gente se vê na próxima. Um abraço!